Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você abrisse aí João capítulo 1, pode ficar em pé ainda, depois a gente ora pela palavra, né? Coloca a palavra na mão do Senhor. João capítulo 1, versículo 18, João 1, 18. João 1, 18. Evangelho de João capítulo 1, versículo 18. Hoje eu quero falar sobre o corpo de Jesus. Tá? Não é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Mas quer falar sobre o corpo de Jesus. Tá? Aquilo que ele significa. E aqui João, nós vamos ler o 18, depois nós vamos ler o 14. João 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou, foi quem o fez conhecer. E aí o versículo 14 diz assim, que o Verbo, ele se tornou carne e habitou, ele tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, glória a Deus. Senhor, nós invocamos teu santo nome, nós pedimos já aqui a tua presença, Pai, pois que ela venha aqui nesta noite sobre nós, toque em nossa vida, que nós aprendamos a andar na tua presença, que nós aprendamos a receber daquilo que é teu, ó Pai, que assim seja em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite se faça sentir entre nós, se faça sentir em nossa vida, em cada um de nós. Obrigado, Senhor, obrigado por esse privilégio de nós estarmos aqui, obrigado por este privilégio de te conhecermos, obrigado pelo privilégio de estarmos em tua casa, Pai. Ó Deus, que cada vida nesta noite seja tocada, seja abençoada, seja, Senhor Deus, ó Deus, atingida pela tua glória, pelo teu poder, pela tua misericórdia, que assim seja, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. A gente tem que pensar que Deus, ele é invisível, né? Deus é invisível, Deus é intangível, né? Deus é inexprimível. Em que sentido, né? No sentido que ninguém nunca viu a Deus plenamente como ele é, né? Ele é espírito, então não tem como a gente tocar em Deus. Não tem nem mesmo assim como explicar plenamente, né, como é Deus. Porque não tem a linguagem humana, ela é incapaz de explicar plenamente como Deus é. Né? Quando a Bíblia ela fala algumas coisas de Deus, ela é uma coisa que a gente chama de antropomorfismo. Ou seja, você fala das mãos de Deus, dos braços de Deus, dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus, porque você faz uma comparação com o ser humano. Mas Deus, ele não pode ser expresso nem explicado pela mente humana, pela linguagem humana, porque ele está muito acima disso. Mas aí a gente tem que dizer o seguinte: aí veio Jesus e nos mostrou quem é Deus. Amém. Aí veio Jesus e ele nos mostrou quem é Deus. E aí eu fico pensando assim na paixão de Deus pelo homem, né? Na paixão de Deus de estar com o homem, na paixão de Deus de se relacionar com o homem, porque não pense que não foi uma aflição para Deus. O homem pecou e isso rompeu a comunhão dele com o homem. E quando Deus chama o povo de Israel, Deus está ali fazendo o seu plano para nos salvar. Deus fala assim: façam para mim um tabernáculo, para que eu habite no meio do meu povo. Amém? Deus quer estar conosco. Deus quer estar conosco. Se é o que Ele quer estar conosco. E aí então Deus manda eles fazerem aquele tabernáculo no deserto, e Ele enche de glória aquele tabernáculo. Aí eles vão e fazem o templo, e Deus enche com a sua glória aquele templo. Mas para Deus aquilo ainda era pouco. Deus queria estar com o homem. Aí o que Deus faz? Deus manda o seu filho Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Então a vontade de Deus é essa sim, de estar conosco. E Jesus é esse que vai mostrar para mim e para você quem é Deus.
né? Quem é Deus? É muito interessante que um dia chega um dos discípulos dele, chamado Filipe, e fala assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta, né? Mostra-nos o Pai, e isso basta. Aí Jesus olhou para Filipe e falou assim: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Então quando vem Jesus ele vem para uma coisa, para revelar o Pai. Vamos dizer, agora era Deus conosco. Deus conosco. Isso impactou muito a vida de João. João escreve essas palavras bonitas aqui. E na primeira carta que João escreve, a primeira epístola dele, ele escreve assim: aquele que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que nós temos contemplado, e as nossas mãos, elas tocaram na palavra da vida. Aleluia. Ele estava dizendo assim: nós tocamos em Jesus e Ele é a palavra da vida. Amém? Nós tocamos nele, nós sentimos a pele dele, né? Nós sentimos a pele dele, coisa maravilhosa. E aí ele continua dizendo assim: porque a vida foi manifestada na carne e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada e nos foi revelada. O que vimos e ouvimos, ele disse, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus veio e ficou pertinho de nós, e Ele se tornou como um de nós. E a Bíblia fala, eu gosto de algumas coisas que a Bíblia fala assim. A Bíblia fala que Jesus, ele era a imagem exata do Deus invisível. Olha só a coisa assim, Deus nunca foi visto, mas então Deus deu alguma maneira que nós humanos pudéssemos ver quem é Deus. E então ele manda Jesus, que é a imagem exata da sua pessoa, a expressão exata do seu ser. Quem Deus é quem Jesus é. Amém? Quem Deus é quem Jesus é. E aqui é um negócio forte. É um negócio assim que a gente não tem como explicar com palavras humanas. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus imenso, esse Deus inexplicável, esse Deus criador, esse Deus sustentador, esse Deus todo-poderoso se fez homem em Jesus Cristo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa e tremenda. Alguém que descreveu assim, né? Que ele podia segurar o universo nas suas mãos, mas ele escolheu flutuar no ventre de uma virgem. Glória a Deus. Já pensou, Deus imenso, ele se torna homem ali. E aí eu quero a gente pensar, a gente lê os evangelhos, e leia bastante os evangelhos. Você tem ali esse verbo que se fez carne andando ali. E agora, aquele antropomorfismo que falava dos olhos de Deus, dos braços de Deus, do ouvido de Deus, dos pés de Deus, já não é mais só um antropomorfismo. Agora Deus se tornou homem, Ele está andando sobre a terra, Ele está fazendo coisas maravilhosas. As pessoas viram o Deus que tabernaculou entre nós. Que coisa tremenda e maravilhosa. E aí eu fico pensando, Jesus tinha ouvidos. Né? Parece ser uma coisa, eu sei que é uma coisa muito simples, né? Mas então a gente ouvia assim, por exemplo, Isaías 59, né? Isaías 59 diz, o seu ouvido não está gravado para que ele não possa ouvir. Falava dos ouvidos de Deus, mas Deus era algo lá intangível, era algo assim que ninguém tinha visto, mas agora está Jesus, a expressa imagem de Deus, e Ele tem ouvidos e Ele ouve. Deixa eu dizer, Jesus, Ele tem ouvidos e Ele ouve. Aí está lá o cego de Jericó, ele é cego, mas ele ouviu que Jesus curava, né? Ele já tinha escutado pessoas falar que Jesus tinha curado, e agora, para surpresa dele, Jesus está lá em Jericó. Olha só que coisa tremenda. Ele está lá em Jericó e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o pessoal que está em volta fala para ele o quê? Cala a boca, né?
Mas ele não calou, ele continuou falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu dizer, Jesus escutou, amém? Jesus escutou e falou para ele: vem cá, né? E falou: vem cá, o que você quer que eu faça por você? Ele falou: o que eu vejo, então seja feito conforme a sua fé, que você veja. E ele foi curado, amém? Jesus ouviu o clamor dele no meio de todas aquelas, daquele monte de gente e de pessoas que mandaram se calar. Jesus ouviu. Vamos pensar, né, dos 10 leprosos, que eu falei dos 10 leprosos. Os 10 leprosos também. Os 10 leprosos também, eles ouviram que Jesus passava e eles começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E novamente, deixa eu dizer, Jesus escutou, amém? Jesus ouviu. E aí Jesus nem chamou, nem perguntou, nem falou nada. Pode ir que vocês já estão curados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí vamos pensar, outro milagre de Jesus, aquele quando Jesus ele sai do território de Israel, ele vai lá para o território da Ciro-Fenícia. Ele foi lá em segredo, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, mas alguém foi lá, ficou sabendo, comentou que ele estava lá. E aí uma mulher que estava lá com a sua filha em casa, doente, endemoniada, essa mulher começa a ir atrás de Jesus e começa a pedir que ele cure a filha dela, começa a pedir. E como ela não era uma judia, Jesus veio para a casa de Israel, e Jesus foi lá, e aquela mulher persistiu falando, até uma hora que os discípulos pegam e falam assim: Senhor, mas cura logo essa mulher. É como se disse assim: cura logo essa mulher para parar de nos incomodar. E ele falou: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou assim: eu não vou pegar o pão dos filhos e vou dar aos cachorrinhos. E aquela mulher falou assim: não, mas Senhor, uma migalha já é suficiente. E Jesus olha para ela e fala: a tua fé te salvou, vai, porque a tua filha já está curada. Jesus ouviu aquela mulher Ciro-Fenícia, porque ele tinha ouvidos para ouvir. Deixa eu dizer, ele também vai ouvir você, amém? Ele também nos ouve, ele também nos ouve. Alguém podia ficar em dúvida, né? Será que Deus ouve mesmo? Será que Deus me escuta mesmo? Será que Deus, quando eu falo, Ele escuta o que eu estou falando? Alguém podia ficar em dúvida, mas vai vir Jesus, e eles sabiam que Jesus tinha ouvidos, e eles clamaram a Jesus, e Jesus ouviu. Clame a Jesus que Ele vai te ouvir. Sabe qual é a oração que Jesus não escuta? A que a gente não faz, né? Essa oração ele não escuta. Sabe qual é o clamor que ele não recebe? É aquele que ele não faz. A adoração que ele não recebe é aquela que a gente não faz. Então nós estamos cercados de necessidades, nós estamos cercados de carências dentro de nós, fora de nós, mas pode ter certeza, pode levantar a sua voz, porque Jesus te ouve. Eles, claro, eles confiavam em Deus, eles eram israelitas, eles ouviram a palavra fala, né? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, fala que o Senhor ouve, mas agora eles estavam vendo ali os ouvidos do Senhor, né? Eles estavam ali diante dos ouvidos do Senhor, então eles tinham liberdade para clamar e ver Jesus responder. Deixa eu dizer, você tem liberdade para clamar e Jesus te responder, amém? Você tem. Não existe nada que te impeça disso. Vou até falar assim: se o governo tivesse o poder de proibir você de servir a Deus, a igreja de se reunir, tivesse poder de fechar as igrejas, prender pastores, como acontece em muitos lugares, se tivesse autoridade para fazer isso, ela não tem poder para fechar os ouvidos de Jesus. Ela não tem poder para fechar os ouvidos dele ao teu clamor. Jesus tinha ouvidos, ele ouviu quem clamou por ele, e hoje, se nós clamarmos por ele, ele vai nos ouvir. Então, levanta a sua voz, clame ao Senhor. Quanto você quiser, quanto você desejar, quanto você precisar, o que você quiser, fale com ele, né? Como diz o Salmo 81:10, abre bem a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Aquilo que você precisa, unção, graça, sabedoria, direção, perdão, paz, amor, força, aquilo que você precisa, cura. A gente não sabe porque algumas coisas são respondidas, outras não, mas uma certeza nós temos: Jesus ouve quando nós falamos com Ele, Ele ouve, glória a Deus.
Agora vamos falar dos olhos de Jesus, né? A Bíblia fala dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, procurando os corações que são inteiramente deles, né? Então, a Bíblia lá no Antigo Testamento fala dos olhos do Senhor. Mas agora os olhos do Senhor eram os olhos do Senhor. Agora eles podiam olhar os olhos do Senhor face a face. Agora eles tinham o verbo tabernaculado, feito carne, e agora o Senhor olhava para eles, né? Um dos momentos bonitos da história de Jesus, que eu gosto, é de Zaqueu, né? Porque Zaqueu, ele tinha curiosidade para saber quem era Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Então um dia Jesus passa lá pela cidade, ele quem é Jesus? E ele diz que é pequena estatura, é aquele monte de gente. E aí ele tem uma ideia, não, ele queria tanto ver Jesus, ele nem ligou para a posição social dele, que ele tinha uma posição social alta. Ele sobe numa árvore, fica esperando Jesus passar ali escondidinho, né? E a Bíblia diz que quando Jesus está passando embaixo daquela árvore, Jesus levanta a sua cabeça e olha para Zaqueu. Ele olha para Zaqueu. E ele não só olhou para Zaqueu, ele falou com Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome. Desce, Zaqueu, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Deixa eu dizer, os olhos salvadores de Jesus estão sobre a sua vida. O Senhor, olha, ele olhou, tudo mudou na vida de Zaqueu. Ele olhou para Zaqueu, tudo mudou na vida de Zaqueu. A história de Zaqueu não ia ser mais a mesma, porque Jesus olhou para ele. Deixa eu dizer, um dia ele olhou para nós, e ele mudou tudo na nossa vida. Que olho tremendo, né? Que olhar tremendo. Que olhar tremendo. Não era um olhar casual, não. Não era um olhar descuidado, não. Era um olhar focado. Era um olhar que sabia para quem estava olhando, porque inclusive Zaqueu deve ter tomou um susto. Primeiramente tomou um susto, né? E acho que a primeira coisa que ele pensou foi assim: Jesus me conhece, né? Jesus me conhece. Eu nem imaginava isso, né? Às vezes você vai para uma igreja, e a gente vai para uma igreja as primeiras vezes, e a gente nem imagina quanto o Senhor nos conhece. Mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele nos conhece. Tem uma história assim, né? Que o rapaz da igreja, numa igreja, chamou um amigo dele para o culto pela primeira vez, né? Falou, vamos lá na igreja, aquela insistência. Não, vamos. E aí ele foi para a igreja, e ficou feliz, né? O amigo dele foi lá no culto. Quando acabou o culto, esse amigo dele falou assim para ele assim: nunca mais me convide novamente para a igreja, né? Bem bravo assim com ele. E ele tomou aquele susto assim: como assim? Não, nunca mais me chame de novo para a igreja. Você me chama para vir na igreja e fica contando a minha vida inteirinha para o pastor? Pastor subiu no púlpito, falou todinho da minha vida ali, você fica contando minha vida para os outros? É que ele não sabe que os olhos do Senhor estavam sobre ele, né? Os olhos do Senhor estavam sobre ele, o Senhor conhecia e sabia quem ele era. Mas aí vamos lembrar que às vezes os olhos de Jesus eram olhos severos, né? A Bíblia fala assim que aconteceu muitas vezes, Jesus ia curar, e os fariseus já estavam lá de plantão, né? Já estavam lá, os contrários já estavam lá. E muitas vezes assim que Jesus olhava para eles indignado, né? O olhar de Jesus era um olhar indignado. Então, ao mesmo tempo que aquele olhar era um olhar salvador, era também um olhar indignado para o mal, indignado com a dureza daqueles corações, indignado com aqueles homens. Então eu tenho certeza que ele sentiu o impacto daquele olhar indignado de Jesus sobre a vida deles. Agora, Jesus também tinha um olhar de amor. Eu acho muito bonito, os 3 evangelhos falam daquele jovem rico, né? E que ele chega e fala para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí ele fala: você conhece os mandamentos? Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. E ele fala assim: Senhor, essas coisas eu tenho observado em toda a minha vida, né? Em toda a minha vida. E aí Jesus, olha que é muito bonito que a Bíblia fala assim, que Jesus olhou para ele, né?
Jesus olhou para ele e disse para ele, a Bíblia assim, olhou para ele e o amou. Eu não sei muito o que significa assim, olhou e o amou, a gente não sabe assim, mas a gente entende que era um olhar que demonstrava um amor verdadeiro por aquele jovem. Olhou para ele, o amou e disse: se queres ser perfeito, vai vender tudo que você tem, entrega aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. E eu fico olhando assim, esse olhar de amor de Jesus, olhar para ele e dizer: falta ainda uma coisa para você. Então eu vejo muita gente que eles até gostam de ir na igreja, eles até gostam do culto, eles gostam das músicas, eles gostam das palavras, eles gostam de coisas boas, e isso é ótimo que você venha na igreja, é ótimo que você venha sempre na igreja, mas às vezes está faltando alguma coisa, ainda você romper uma barreira para que você comece a seguir ao Senhor. E Ele hoje, Ele coloca o olhar dele sobre você e diz para você: ainda falta a você uma coisa, larga aquilo que te prende e me segue. Jesus olha, talvez a gente olhasse e falasse assim: essa pessoa vem, mas ela nunca se decide. Jesus não, Ele olha para você com um olhar de amor e fala para você: rompe os laços que estão te prendendo, vem e me segue e você vai ter a vida eterna. É isso que Ele fala. Jesus amou aquele jovem. A Bíblia fala que aquele jovem, naquele momento pelo menos, não sabe depois, ele não teve coragem de romper com aquilo que o prendia, mas ainda assim Jesus o amou, Jesus olhou a ele com aquele olhar de amor. Então deixa que nessa noite, o olhar de amor de Jesus esteja sobre você, que você ouça Ele falar para você: ainda te falta uma coisa, que você hoje rompa com aquilo que te prende. Você que também está aí na sua casa, que você rompa com aquilo que te prende e faça seguir a Jesus, e você vai ter a vida eterna. Amém. E aí tem mais um momento dos olhos de Jesus que eu acho mais marcante, quando Jesus avisa para Pedro, né? Jesus fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro, naquele seu orgulho, Pedro naquela sua humanidade, ele fala: não, Senhor, ainda que todo mundo te negue, eu jamais te negarei, né? Ainda que seja preciso eu ser preso por tua causa, morto por tua causa, eu não te negarei. E aí a gente sabe que lá na hora do julgamento de Jesus, por 3 vezes pergunta: você está com ele? Pedro fala: não o conheço. Não, você é dele. Não sou. Você é sim. Ele fala palavrão, mas ele nega Jesus. E a Bíblia fala que nesta hora, e aqui que é bonito, Jesus olha para Pedro, né? Jesus olha para Pedro, e a Bíblia diz que Pedro sai dali e ele vai chorar amargamente. Aquele olhar penetrante de Jesus. Quantas pessoas, ele não pecou porque ele queria pecar, ele não negou Jesus porque ele queria negar. Não é que ele não amasse Jesus, não é porque ele não queria Jesus, é porque ele realmente não tinha força para seguir até o fim, mas ele achava que tinha, né? Ele achava que tinha. E não pense que aquele olhar de Jesus, que trouxe aquele quebrantamento profundo, que trouxe aquela dor no coração de Jesus, destruiu Pedro. Não, aquele olhar de Jesus revelou para o coração de Pedro que ainda faltava muita coisa para ser mudada dentro do coração dele. Naquela hora ele viu o que ele precisava, naquela hora ele viu quem ele realmente era, e aquele olhar de Jesus revelou para Pedro a respeito dele mais daquilo que ele imaginava, porque quando Jesus olha para nós, ele mostra quem realmente nós somos. Às vezes sabe, você se afastou, você fraquejou, você cocheou, você falou o que não devia, fez o que não devia, mas você viu o olhar, às vezes o olhar repreensor de Jesus. Deixa eu dizer, o olhar de repreensão de Jesus não vai te destruir, vai te salvar. Amém? O olhar repreensor de Jesus não vai te destruir, vai te curar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que Pedro, mesmo tendo negado Jesus, estava lá ao alcance do olhar dele. Ele estava ao alcance do olhar de Jesus. E aquele olhar,
não houve palavra nenhuma, não houve repreensão nenhuma. Jesus não disse nada, Jesus só olhou para ele. E aquilo foi suficiente para realmente moer, né? Moer Pedro por dentro, realmente estraçalhar Pedro por dentro. Mas deixa eu dizer, quando Deus nos quebranta é porque Ele vai nos curar. Glória a Deus. Quem não for quebrantado pelo Senhor, também não será transformado pelo Senhor. Quem não vai ser moído pelo Senhor, também não vai se tornar um vaso novo do Senhor. Se você sente que você recebeu um olhar repreensor do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, é porque Ele ama você. Porque Ele ama você, e Ele quer dizer para você, ainda que você seja fraco, ainda que você se sinta incapaz de me seguir, eu sou poderoso para transformar a sua vida, eu vou mudar a sua vida. Deixa eu dizer algo para você, Jesus, Ele continua com o seu olhar sobre nós. Um dos hinos mais bonitos que eu acho, é o hino que fala sobre o seu olhar sobre nós, que nos enche da sua paz, né? O seu olhar sobre nós que revela realmente quem nós somos, o seu olhar sobre nós. E eles tiveram esse privilégio tão grande, tão maravilhoso, tão imenso de olhar para Jesus. Mas agora vamos falar outra coisa. Vamos para outro, estamos falando do corpo de Jesus. Estamos falando do ouvido, do olho e a boca, né? A gente vai lá no Antigo Testamento, e lá tem o Salmo 115, que fala dos falsos deuses, né? Das meras imagens que tem boca, mas não fala. Mas deixa eu dizer, algo precisa, está lá no Antigo Testamento, é muito claro, Deus tem boca e Ele fala, amém? Deus tem boca e Ele fala, e a voz dEle é poderosa, amém? A voz do Senhor é poderosa. Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. Mas agora, gente, eles estavam ali, eles tinham a oportunidade de realmente ouvir a voz de Jesus proclamando. A voz de Jesus pregando, né? A voz do verbo encarnado. Agora eles estavam vendo ali a boca de Jesus falando. Agora Deus desceu entre os homens agora, e agora eles estavam ali olhando para os lábios dele, ouvindo as palavras dele, e vamos dizer o seguinte, que palavras poderosas. Dentre os muitos acontecimentos, tem um assim que está lá Jesus em Jerusalém, e aí eles mandam os guardas lá, vai lá e prende ele, né? Manda os guardas prender Jesus. Daqui a pouco, e guarda, gente, era o seguinte, é militar, falou, tem que obedecer, e senão tem consequência, coisa é complicada. Aí os guardas vão lá para prender Jesus, volta sem Jesus, e aí eles falam assim, cadê ele? Não conseguimos, jamais vimos alguém falar como este homem. Jamais vimos alguém dizer as coisas que ele disse. Jamais, deixa eu dizer, um dia Deus desceu a esse mundo e deu a sua palavra poderosa para nós. Eu e você estamos aqui por causa dessa palavra. Nós estamos aqui por causa da boca de Jesus que falou, amém? Que falou. Ensinou. Quantas coisas que tem moldado o mundo, influenciado o mundo, Jesus ensinou. E quanta coisa ainda tem para nos ensinar, mas a gente abre a Bíblia, está ali Jesus ensinando, quanta coisa maravilhosa ele proclamou, ele ensinou, e com a sua boca, Jesus curou, amém? Tem trecho assim, Jesus, tem várias maneiras como Jesus curou, né? Você pode ler lá ele curando muitas coisas, mas tem uma que diz assim, Jesus os curou com a sua palavra. Nós estamos falando do milagre de Jesus, e um dos mais maravilhosos é aquele do centurião, né? Que ele vai lá, eu vou lá na casa dele, orar por ele, e ele fala assim, eu não sou digno que ele entre na minha casa, mas se ele disser uma palavra, o meu servo será curado. Amém? Sabe o que era isso? Alguém que cria no que Jesus dizia. Deixa eu dizer, a gente tem muita aflição, a gente tem muita angústia por muitas coisas, mas você já experimentou na sua vida, e nós vamos experimentar muitas vezes, com uma palavra o Senhor resolve tudo. Amém? Com a palavra da sua boca, muitas coisas mudam.
né? Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, não é o nosso mérito que Ele faz isso, mas com uma palavra Ele é poderoso para tocar na nossa vida, curar e tirar aquilo que precisa ser tirado. Ele pode fazer isso. Jesus, com a sua palavra, Ele curou. Com a sua palavra, Ele ordenou aos demônios e eles foram embora. Não pense que aquilo era uma coisa comum, né? Quando Jesus fez isso a primeira vez lá na sinagoga, eles ficaram espantados. Que nova doutrina é essa? Que Ele repreende os demônios e os demônios se sujeitam a Ele. Deixa eu dizer, a palavra de Jesus é mais poderosa do que qualquer demônio. Satanás, ele realmente vem contra nós, ele é real, ele tem os planos dele para destruir a nossa vida, ele se levanta contra aquilo que é de Deus, mas a palavra do Senhor é mais poderosa e é maior. Jesus falou e os demônios tiveram que sair. Jesus falou e as pessoas oprimidas foram libertas. Jesus falou e as pessoas doentes foram curadas. Agora deixa eu dizer isso aqui ainda. Jesus falou e a tempestade se acalmou. Glória a Deus! Glória a Deus, a voz do Senhor é mais poderosa do que qualquer tempestade na nossa vida. Não era um negócio espantoso? Pode ser que em algum momento da sua vida venha caos, né? Pode ser que em algum momento da sua vida venha realmente um rebuliço, venha uma tempestade. Escuta isso aqui, não se apavore não, porque a voz do Senhor é poderosa. E Ele mostrou, agora eles viram, né? Eles leram lá o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. Eles leram lá o Salmo 93, que o Senhor é mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Mas agora eles estavam vendo com seus olhos, eles estavam ouvindo com seus ouvidos, que Jesus falou e a tempestade teve que se acalmar. Glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Jesus, Ele continua falando. Ficou mudo agora? Ele não tem mais o que falar para nós. Ele falou há 2000 anos atrás. Gente, quando você abre a palavra, é Ele falando. Quando você lê os evangelhos, é Ele falando. Mas quando você também está ali orando, se aquietando diante do Senhor, Ele também coloca coisas no seu coração. Não é discernível muitas vezes, mas o Senhor é poderoso e Ele continua falando. Não sei se a gente continua ouvindo, né? Não sei se a gente está aberto, sensível, perceptível, né? Como eu digo assim, se você quer sempre ouvir Ele falar que vai resolver todos os seus problemas, talvez não seja isso que você vai ouvir. Mas se você estivesse disposto a ouvir o que Ele tem para te falar, muitas vezes para nos corrigir, muitas vezes para nos orientar, muitas vezes para nos frear, muitas vezes para nos motivar, pode ter certeza que você vai estar aberto se você vai ouvir a voz do Senhor. O Senhor tinha a boca e Ele falou, e falou coisas tremendas, poderosas. Não era só uma boca falando, era a autoridade de Deus se manifestando na carne, amém? Era a autoridade de Deus poderoso se manifestando na carne. Glória a Deus por isso. Essa era a boca de Jesus. Vamos continuar aqui? Aí vamos lá. As mãos do Senhor, né? As mãos. Tem um hino muito bonito chamado O Rosto de Cristo. Quando você não conhece, procure, é um hino muito bonito, né? Mas que fala muito disso, né? Do privilégio, né? Do privilégio que agora, lá a gente lê, Deus tirou o povo de Israel com a sua mão forte, né? E com o seu braço estendido. Só que eles não viram um braço real, eles não viram uma mão real, mas as mãos de Jesus eram reais, né? As mãos de Jesus eram reais. E uma das curas de Jesus que é interessante é a cura de um leproso, né? É a cura do leproso, porque o leproso ele chega e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo, né? Lepra ali, um câncer de pele, uma coisa terrível, né? Já falou várias vezes aqui. E ninguém tocava, não é que ninguém tocava no leproso, ninguém chegava perto do leproso, né? Ninguém chegava perto dele. Não tinha a medicina que tem hoje, eles viviam isolados da sociedade, eles viviam ali à parte. E esse aí grita para Jesus: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus podia ter simplesmente assim, como ele falou, quero ser limpo, né? Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus tocou naquele leproso, né?
Quanto tempo aquele homem não sentiu o toque da mão de alguém? Né? As pessoas, elas, até por direito, tinham medo de encostar no leproso. Imagine tocar voluntariamente. Mas Jesus pôs a sua mão sobre aquele leproso e o curou. Glória a Deus! Eu não vou só te curar, não. Eu quero que você sinta o toque da minha mão na sua vida. Glória a Deus, Jesus tinha mãos. Né? A sogra de Pedro, né? Acabou, a gente vai lendo assim, acho bonito. Acabou o culto, sabe aquela assim, acaba o culto? Aí Pedro fala assim, vamos lá em casa, Jesus, comer alguma coisinha, né? E Jesus vai lá, né? E chega lá, a sogra de Pedro está na cama, com febre. Jesus vai lá, segura a mão dela, e a levanta, e ela é curada e começa a servir a Jesus. Isso aqui é uma coisa maravilhosa e tremenda, né? Ele pega ela pelas mãos, levanta ela já está curada, restabelecida, e ela começa a servi-lo. Deixa que a mão de Jesus te levante e você comece a servi-lo. Comece a fazer a vontade dele, comece a fazer o querer dele, comece a realmente entregar a sua vida para ele. Deixa a mão de Jesus pegar da sua e te levantar. Amém? Os olhos do cego. Não sei porque Jesus fez aquilo, tá, gente? Lá no céu a gente pergunta. Porque ele podia curar de qualquer jeito, né? Com palavra, só orar de longe, né? Mas ele fez questão de fazer lama, passar nos olhos dos cegos. Teve um mudo que ele pôs o... Gente, eu não vou fazer isso com ninguém então, tá? Se você precisar, eu oro por você. Mas Jesus pôs saliva na língua do mudo. Ele pôs lama nos olhos do cego e o cego viu. Pôs saliva na língua do mudo e ele falou. Né? Por que ele fez isso eu não sei. Mas eu sei que ele usou as mãos dele. Amém? Eu sei que ele usou as mãos dele para mostrar o poder dele. E a hora que ele quer, ele põe as suas mãos sobre nós. E ele mostra o seu poder sobre nós. Tem hora que a gente vai sentir como que a mão do Senhor realmente sobre a nossa vida. E pode ter certeza, a mão de Deus, ela é poderosa. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, outra hora que eu penso na mão de Jesus, é aquela hora que Jesus manda, né? Jesus fala assim, vai lá e dá de comer para eles. E eles falam assim, Senhor, mas precisamos de dinheiro para dar para esse povo comer, está tarde, não tem padaria por aí, não tem onde dar nada. E Jesus fala, dá-lhe voz de comer, mas como, Senhor, não dá. E aí ele fala assim, o que vocês têm aí? Ele fala, a gente só tem aqui, essa é a linguagem mesmo, a gente tem uns 5 pães, 2 peixinhos, o que é isso aqui? Não vale nada. Né? O que Jesus faz? Jesus pega esse pouco nas mãos dele, amém? E ele pega esse pouco nas mãos dele e apresenta para o Pai. Aleluia. E Jesus pega esses pouco em suas mãos e agradece ao Pai. E o Pai pega esse pouco que ele tem e abençoa, de maneira que aquele pouco deu para alimentar uma multidão. Porque o que nós temos realmente em nossas mãos, muitas vezes não é nada, mas nas mãos do Senhor, isso é bênção e é multiplicação. Amém? Nós temos que aprender a pegar tudo e colocar nas mãos do Senhor. Nas mãos dele, porque nas nossas é fracasso, nas dele são sucesso, amém? Nas nossas, o que vai acontecer? Nada, mas nas dele vai ser abençoado. Não sei se, Jesus não deve ter tomado não, né? Jesus deve ter pedido, então passa aqui para minha mão. Mas eu acho que a gente às vezes olha para o que nós temos, olha para o que nós somos, e nós desdenhamos isso, né? E nós desdenhamos como fosse nada. É preciso entregar nas mãos do Senhor, mas eu penso que o Senhor tem que tirar das nossas mãos, porque nós ficamos retendo isso. Eu vou até falar, às vezes a gente fica retendo dízimo, oferta, isso aí, gente, não te abençoa não, porque esse dízimo e essa oferta na sua mão é só dinheiro, na mão do Senhor é bênção, amém? Na mão do Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Então, mesmo que você tenha pouco, mesmo que você tenha temor de amanhã faltar, coloque nas mãos do Senhor. As mãos do Senhor são confiáveis. Amém? Aliás, não vou nem dizer para você colocar nada na mão do Senhor, não. Se coloque inteiro na mão do Senhor. Né?
Coloque inteiro nas mãos do Senhor. Coloque lá seus problemas, coloque lá suas aflições, coloque lá os seus planos, coloque lá seus projetos, coloque lá seus sentimentos, coloque lá suas vontades, coloque lá tudo que você puder, coloque nas mãos do Senhor, porque as mãos do Senhor são mãos abençoadoras. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Agora já estou indo para o final, tá? Vamos falar agora dos pés de Jesus. Se você procurar lá na Bíblia, você vai achar o que Jesus ouviu, vai achar sobre o olhar e os olhos dele, vai achar sobre o falar dele, vai achar sobre as mãos dele, vai achar sobre os pés de Jesus. Tem uma coisa que a gente fala muito, a gente diz assim que o melhor lugar da terra é no centro da vontade de Deus. Então deixa eu dizer, o melhor, guarde isso aqui na sua vida, porque essa é uma verdade poderosa e profunda. O melhor lugar para você estar neste mundo é no centro da vontade de Deus. Amém? Você pode se enganar, você pode estar num lugar muito maravilhoso, muito bom, né? Muito, tudo perfeito, mas não é onde Deus te quer. E você pode estar olhando para um lugar que nem você acha que é bom, e que outras pessoas também não acham que é bom, mas o Senhor te quer lá. Se você estiver onde o Senhor te quer, você vai ser abençoado, porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Amém? No centro da vontade de Deus. Só que eu acho que lá no centro da vontade de Deus, bem lá no núcleo do centro, no ponto, né? Existe um lugar chamado os pés de Jesus, né? E é lá o melhor lugar de se estar, né? E aí eu penso assim que os pés de Jesus foi um lugar de perdão. Pensa naquela mulher que foi uma prostituta, que era uma mulher, né, de vida errada. E quando Jesus entra numa casa, ela vai para os pés dele. E ela chora sobre os pés dele, e ela beija os pés dele, e ela limpa os pés dele com os seus cabelos, né? Ali nos pés de Jesus, pensa bem, né? Era uma pessoa também desprezada pelo povo, presa em pecados, talvez até presa por muitos demônios ali, mas naquele dia, aos pés de Jesus, ela recebeu perdão. Amém? Aos pés de Jesus ela recebeu transformação, aos pés de Jesus ela recebeu libertação. Os pés de Jesus estavam ali, e ela ali nos pés de Jesus, ela foi transformada por Deus. Vamos lembrar que quando Pedro, aquela vez que, você sabe, todo o relacionamento ali com Pedro é gradativo, né? Mas tem uma hora que Jesus chega, e eles voltaram de uma noite de fracasso, e Jesus pede para entrar no barco de Pedro, afastar um pouquinho, ali sentar no barco, Jesus prega, e depois que Jesus acaba de pregar, Jesus vai e fala assim para Pedro: agora vocês jogam a rede ali, naquele lugar ali, para pegar os peixes que vocês precisam. E aí Pedro fala uma coisa muito bonita. Ele fala: Senhor, nós ficamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Amém? E aí ele joga a rede, e ali vem tanto peixe, teve que chamar outro barco para ajudar. E diante daquele milagre que Pedro vê, Pedro não faz outra coisa, ele se lança aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus, e ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O milagre de Jesus, a ação de Jesus na vida de Pedro, levou Pedro para os pés de Jesus. Deixa eu dizer, as coisas que o Senhor faz na sua vida, as bênçãos que o Senhor traz para a sua vida, não é para te tornar orgulhoso, não é para você te tornar autossuficiente, porque agora você está abençoado, agora você está bem, você se tornar orgulhoso, você se tornar relaxado na sua vida espiritual. O que o Senhor faz na sua vida é para te levar ainda mais aos pés dele. Aquilo que ele já tem feito na sua vida, tem que te levar aos pés dele. Cada coisa que o Senhor fizer na sua vida, cada milagre, cada operação, cada bênção que Ele trouxer, não é para você trocar o abençoador pela bênção, é para você aprender que o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Amém? É lá que nós vamos agradecer, né? Vamos lembrar aqui da história dos leprosos, né? Dos 10 leprosos, que 9 foram curados e foram embora.
mas teve só um que voltou para agradecer, né? Gratidão. Gratidão é uma coisa muito poderosa, né? Gratidão, eu não falo, a gente pode falar, às vezes agradecer só verbalmente, a gente pode dizer obrigado, Senhor, isso é muito bom, mas a gente tem que sondar os nossos corações e ter corações gratos, né? Corações gratos. Você tem que estar lá grato aos pés do Senhor. Quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, gente, aquilo ali era um negócio terrível assim, né? O homem quebrava a corrente, o homem se cortava com pedaços de caco, o homem morava no sepulcro, o homem não se vestia. Aquilo era um negócio abominável, gente. Aquilo ali dava um filme de terror, né? Aquilo lá, coisa feia demais, né? Aquilo ali era um filme de terror. Mas a Bíblia diz que quando Jesus curou aquele homem, todo mundo se espantou, porque quando eles chegam lá, aquele homem não está mais endemoniado, aquele homem não está mais nu, aquele homem não está mais perturbado, aquele homem está aos pés do Senhor Jesus Cristo. Está lá aos pés dele, vestido, está lá aos pés dele, restabelecido, está lá aos pés dele grato. Senhor, eu quero ir contigo, né? Então eu quero te dizer, cada coisa que o Senhor fez na sua vida, olha, o Senhor já fez muita coisa na sua vida, mas ainda tem mais coisa para fazer, amém? E se você crer, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus. Mas o Senhor quer, o lugar nosso de gratidão é ali aos pés do Senhor. Agora aqui também nos pés do Senhor é o lugar de aprender, né? Vamos lembrar aqui, vamos entrar lá na casa de Marta e Maria, lá em Betânia, né? Jesus foi na casa delas. Olha que coisa maravilhosa, tremenda, né? Que ela está fazendo? Correndo para lá e para cá. Marta está correndo para lá e para cá. Não é que ela tivesse má intenção, né? Mas ela estava correndo para lá e para cá. Eu lembrei da Mari é assim, da Mari é assim, sempre fazendo alguma coisa, né? É o estilo da pessoa, era o estilo da Marta. Marta estava correndo para cá e para lá, fazendo as coisas, né? Fazendo as coisas, e de repente ela se incomoda e é muita ousadia, gente. A Marta foi brigar com Jesus. A Marta foi dar uma bronca em Jesus. Senhor, briguei com a minha irmã, está vendo que ela não faz nada, eu aqui correndo para cá e para lá. Marta, você está ansiosa, você está preocupada com tantas coisas, e só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso jamais lhe será tirado. Aleluia! Onde estava Maria, né? Onde estava Maria? Nos pés do Senhor, ouvindo, nos pés do Senhor, aprendendo, nos pés do Senhor, recebendo. É nos pés do Senhor que você vai receber do Senhor. É nos pés do Senhor que você vai aprender do Senhor. É nos pés do Senhor que você vai crescer no Senhor. É lá. Não, tem que fazer as coisas de casa também, tá? Temos que fazer as nossas obrigações também. Nós temos que ir para cá e para lá. Mas nós não podemos deixar de ir aos pés do Senhor para ouvi-lo, de ir aos pés do Senhor para aprender com Ele, de receber dEle. É isso, essa é a melhor parte, né? Marta até tinha alguma parte, mas Maria estava com a melhor parte. Mas só para ouvir vocês falar, que vocês estão muito caladinhos. Quem quer a melhor parte aí, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, glória a Deus. Então deixa eu te dizer, os pés de Jesus é o lugar de rendição. É o lugar onde nós vamos colocar a nossa vida. Né? Há pessoas que às vezes elas estão orando, e às vezes a gente ora em pé, né? Às vezes a gente ora sentado, às vezes a gente ora ajoelhado, mas eu sei que já aconteceu com você muitas vezes, você sente vontade de deitar, né? Não aconteceu com você já isso? Você quer deitar ali aos pés do Senhor. É como se você percebesse que tudo que eu preciso está nele, que tudo que eu necessito está no Senhor, que por mais que eu tenha, não é que eu estou doente, não é que eu estou endividado, não é que eu estou com algum problema familiar, é porque a minha vida precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso ser totalmente do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, que coisa linda, né? Ouvidos de Jesus para nos ouvir, olhos
do Senhor sobre nós. Boca do Senhor para falar conosco, para nos instruir, para nos exortar, para nos curar, para nos libertar. A boca de Jesus para nos guiar. As mãos de Jesus sobre a nossa vida e os pés de Jesus para nos lançarmos nele. Amém? Quero terminar aqui dizendo que ele ouve. Amém? Jesus ouve. Você é que não fala, né? Você é que não pede. Você está em agonia, aí você não fala com ele. Senhor, fala, estou em agonia. Senhor, estou desesperado. Fala para o Senhor. Você já leu o Salmo, né? Já leu o Salmo? Então, um Salmo está meditando assim: a minha alma está, o salmista fala assim: a minha alma está pegada no pó, grudada no pó. Ele fala isso para o Senhor. Então, às vezes você fala assim: minha vida está grudada no pó, Senhor. Está ali. E aí ele fala assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Amém? Está orando. Agora, se a alma está pegada no pó, você não fala, fala. Ele te vê. Nem sempre você olha para ele, mas ele te vê. Aquela experiência da Agar lá no deserto é muito bonita. Ela dá o nome para Deus, El Roi, aquele que me vê, o Deus que me vê. Ela falou assim: eu olhei para aquele que me vê. Ela estava lá no deserto com o filho e já estava para morrer, porque não tinha comida, não tinha água, estava no deserto. Ela achava que ia morrer. Ela até se afastou do menino e falou: deixa ele morrer lá, não quero ver ele morrer. Mas Deus olhou para ela e ela viveu, e o menino viveu, e Deus os abençoou. E ela falou: eu olhei para aquele que me vê. Que você aprenda a olhar para aquele que te vê. Amém? Ele fala. Fala assim: é que a gente nem tem condições de ouvir. Tem Jesus ali, né? Jesus ali na frente dos discípulos, ele fala assim: tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Ali, ele. Então imagine quanta coisa ainda você não está preparado para ouvir. Mas pode ter certeza que se você ficar como Maria aos pés do Senhor, você vai estar pronta para ouvir, e ele vai te falar. Amém? Vai te falar. Ele vai te tocar, né? Ele vai te tocar. Ele vai tocar na sua vida. Ele vai tocar em você muitos momentos, muitas circunstâncias. Ele vai tocar em você. Ele era o Deus agora manifestando a sua mão palpável, né? A sua mão tangível ali. Ele vai tocar em você. E, por fim, você quer viver no centro da vontade de Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém. Alguns deram aí, alguns ficaram com medo, que eu percebi, né? Mas pense assim: sabe quando você fazia aqueles desenhos com compasso, né? Que você põe um compasso e você faz um círculo? Então pensa assim num círculo, ali a vontade de Deus que nós precisamos viver. E pense que lá no centro desse círculo, onde você espetou ali o compasso, é ali os pés de Jesus. É ali que você tem que viver. Amém? É ali que você tem que derramar os seus pecados. É ali que você tem que derramar os seus medos. É ali que você tem que derramar a sua gratidão. É ali que você tem que aprender a ouvir o Senhor. É ali que você tem que se render completamente ao Senhor. Amém? Ele te trouxe para onde Ele te trouxe. Ele te levou para onde Ele te levou. Você está no Senhor, mas você tem que continuar vivendo no centro da vontade do Senhor. Fique em pé agora em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos viver mais perto do Senhor, para que Ele nos ouça, para que Ele nos veja, para que Ele nos toque, para que Ele nos fale, para que a nossa vida seja dele. Às vezes muitos problemas da nossa vida, muitas coisas na nossa vida, só são instrumentos divinos para que a gente se aproxime mais do Senhor, né? Para que a gente entenda mais que precisa do Senhor. E você fica lutando com o Senhor, teimando com o Senhor. A Bíblia diz assim: quem jamais se endureceu contra Ele e teve paz, né?
E às vezes o Senhor, não é que você não conhece o Senhor, não serve o Senhor, mas às vezes Ele quer mais, às vezes Ele quer te dar uma direção nova, Ele quer fazer algo novo, mas falta essa proximidade, essa intimidade com o Senhor. E essa ideia de pensar no corpo do Senhor, é como aquelas pessoas tiveram essa intimidade com Jesus que nós precisamos. Então eu queria fazer um apelo, vamos orar agora. Vamos orar. Nós queremos viver no centro do centro da vontade de Deus. Nós queremos estar nos pés do Senhor. Mas eu quero chamar, nós vamos orar. E se você sentir de vir aqui à frente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você sentir vir aqui à frente, se ajoelhar. Se você quiser vir aqui à frente por vir, mas fazer uma entrega ao Senhor. Você quer ouvir mais, você pode vir, não tenha medo não. Você é um ato simbólico. Você quer que Jesus... Vem. Você está doente, você quer uma cura de uma enfermidade? Vem aqui. Vem, você quer que Ele abra a porta do trabalho para você? Você quer que Ele tire algo do seu coração? Essa coisa que tem no seu coração é só Jesus mesmo. Tem coisa que é só Jesus mesmo, que Ele vai poder te dar a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que está aí, estende a mão para cá, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesta noite aqui, Senhor, Senhor, a Tua presença. Nós cantamos, nós clamamos pela Tua presença, Senhor. E quantos não tiveram um privilégio tão maravilhoso, tão poderoso, Senhor, de Te olhar, de Te ouvir, de Te tocar. Quantas pessoas, Senhor, não tiveram, Senhor, o privilégio aqui na terra de ser ouvido, de ser visto, Deus, por Ti, de sentir o toque das Tuas mãos, Senhor, de poder se derramar aos Teus pés. Senhor amado, poderoso, santo, glorioso, Senhor, Teus filhos vêm aqui à frente, há dores no coração deles, há caos, Senhor, na vida deles, Senhor amado, e muitos deles estão perguntando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Senhor, Tu és Senhor sobre todas as circunstâncias. Guia a Tua filha, Pai, para que ela entenda aquilo que ela precisa fazer, aquilo que ela precisa dizer, aquilo que ela precisa mudar, aquilo que ela precisa receber, Pai, traz isso agora, Senhor amado. Senhor querido, Senhor, vem escutar esse clamor, Deus, que os Teus filhos clamem com coração, com desespero, com angústia, Pai, mas que elevem a voz a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem ouvidos e ouve. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai, Senhor, coloca os Teus olhos sobre os Teus filhos nesta noite aqui, Pai, Deus, porque os Teus olhos sobre nós nos enchem da Tua paz, Senhor. Aleluia, aleluia. Os Teus olhos revelam que nós não podemos esconder nada, as nossas fraquezas, os nossos medos, Pai, os nossos maus sentimentos, Senhor. Faz esta obra, Senhor amado. Manifesta, Senhor, segundo a Tua grandeza, segundo a Tua bondade, segundo a Tua graça e o Teu amor, Senhor. Entrego na Tua mão, Senhor. Faz esta obra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os Teus filhos estão aqui aos Teus pés, Senhor, aqui aos Teus pés. Que eles aprendam a viver nos Teus pés, que eles aprendam a estar rendidos a Ti, Pai, Senhor, que eles aprendam a ser gratos a Ti, Senhor. Faz esta obra, faz isso, Senhor, trabalha na nossa vida. Nós nos rendemos nesta noite aqui, Pai, nós nos colocamos, Senhor, no centro do centro da Tua vontade, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo nome. Que essa pessoa aqui, Pai, com essa dor, possa sair daqui curada. Que essa pessoa com esse diagnóstico possa sair daqui curada em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa com este peso sobre ela possa sair desta noite aqui flutuando, com o Senhor voando, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Que assim seja a Tua bênção sobre ela, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui na Tua presença e mais perto de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.